Qual é a origem do poder do careca? Como um só sujeito conseguiu sozinho mandar e desmandar em todos os poderes da República, até mesmo no Exército? Ora, no discurso sobre a servidão voluntária, Etienne de la Boétie faz uma pergunta nessa mesma linha, né? Como é possível que um único tirano domine milhões de pessoas que são mais fortes do que ele? E a conclusão a que ele chega é tão surpreendentemente simples quanto verdadeira. Há basicamente duas etapas. Na primeira, o tirano mantém seu poder distribuindo benefícios injustos a diferentes grupos de interesse, tais como certos partidos políticos, alguns grupos midiáticos, banqueiros, funcionários subordinados e tutti quanti. E estes grupos, por sua vez, em retribuição aos favores indevidos, irão ajudar o tirano a manter seu poder num primeiro momento, pelo menos enquanto o tirano lhes for útil, não é isso? Porém, a segunda etapa é que consolida o seu poder e é de longe a etapa mais peculiar. Nela vemos que a consolidação de um poder tirânico depende tão somente de consolidar o hábito de obedecer a este tirano. Isto é, na primeira ordem ilegal, ainda é fácil desobedecê-lo, pois ninguém ainda se acostumou a seguir ordens tão ilegais. Mas, uma vez que aceite-se o primeiro degrau de ilegalidade sem oposição, criou-se aí um novo hábito de aceitação, ao menos com relação àquele nível de inconstitucionalidade. E a partir deste momento, fica muito mais difícil desobedecer outra ordem similar no mesmo nível, pois o indivíduo mais rebelde que cogita desobedecer sabe que apenas por conta do hábito a maioria seguirá obedecendo, se pondo assim contra ele. Então ele desiste da desobediência. E assim o tirano vai testando seus limites, sempre aumentando um pouquinho mais seu poder com relação até onde ele já foi antes, só para ver se cola. E se ninguém o para, ele consolidará novos hábitos de ilegalidade ainda mais, e assim ele vai escalando tranquilamente. E a sociedade, cada vez mais dessensibilizada e habituada à escravidão, já não poderá se opor, pois por mera força do hábito acumulado, a maioria agora se porá a favor voluntariamente até das ordens mais tirânicas possíveis. Ou seja, quanto mais se deixa o tirano crescer, mais difícil se torna combatê-lo, obviamente. Portanto, o momento ideal de frear um pretendente à tirania é justamente na etapa 1, quando ele começa a oferecer os primeiros benefícios indevidos para angariar aliados. Por exemplo, você acha que os escândalos do governo atual já não ocorriam no governo anterior? Se o Bulbasauro tivesse fortalecido a PF e investido no combate ao crime organizado e à corrupção, ele simplesmente teria feito uma limpa em todos os poderes, tal como o Bukele fez. Mas ele me ouviu nisso? Não. Ele seguiu conselhos dos liberaloides e dos melancias, arregou e cedeu ao mal. Eles acharam que poderiam diminuir o Estado sem primeiro diminuir o número de bandidos no Estado. Mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Vocês acham que a elite sócia corrupta e criminosa vai deixar vocês diminuírem o Estado enquanto elas mesmas estiverem no Estado? Essa gente você não tira pelo voto, você prende pela corrupção e associação ao crime organizado, pombas, pois é justamente o que eles usam para se eleger ou ganhar cargos, cacete. Aí eu te pergunto, você acha que eles aprenderam a lição? Não. Já está o senhor Flavinho dizendo, a CPI do Banco Master é ilegal. Ora, ilegal é o que fizeram com seu pai. Ô, seu beócio, meu filho, se você dá a mão ao teu raptor, logo, logo ele vai querer também o teu braço. E o sadismo só vai aumentando progressivamente, não é isso? Então, ou você foge de lá, ou a maldade que antes satisfazia o teu algoz vai deixar de satisfazer, até não sobrar nada de ti. Logo, em última instância, a base de sustentação de todo o poder autoritário é simplesmente a covardia humana, a covardia para rejeitar os benefícios indevidos que o tirano oferece. Covardia de não se opor aos aumentos indevidos do seu poder. Covardia de não querer ver aonde tudo isso vai dar. Covardia de querer crer no ninguém é tão mal assim. Covardia em crer nos falsos profetas dizendo, vai ficar tudo bem. Covardia de preferir crer que vai vir Salvador num cavalo branco resolver tudo. Dentre muitas outras desculpas esfarrapadas para o próprio indivíduo não precisar agir nem se preocupar em enfrentar a tirania,
Só enfiar a cara na areia convenientemente e covardemente. Então pergunto, imagine que numa guerra o pai do seu aliado fosse capturado e feito de refém pelo inimigo. Você confiaria em lutar lado a lado desse aliado? Ora, pode até ser que esse aliado seja mais fiel à causa do que ao próprio pai. Isto é, pode ser que ele esteja disposto a sacrificar o pai em nome de todos. Mas como você vai ter certeza disso? O que a prudência manda fazer nessa situação? O quê? Curiosamente, vimos a ala mais bulbasaurista cair de pau no menino Nicolas só por ele estar gravando vídeo contra o Mula e chamando protesto contra o Mula, ao invés de produzir conteúdo babando o ovo do Flávio. Ora, mas qualquer um com 2 neurônios sabe ao menos de uma coisa: detonar a reputação do adversário é a chave para ganhar qualquer pleito. Será então que eles querem perder? É isso? Pois se a diferença dos dois candidatos não for gritante, já vimos na outra eleição qual será o resultado mais provável. E sem eleger um presidente, continuará o judiciário e o executivo unidos de um lado contra o parlamento e a mídia juntos de outro. Isto é, 2 poderes contra 2, e isto é um impasse. Não resolverá nada. Nenhum regime autoritário se consolida sem um líder populista. Então tirar o Mula de lá é imperioso até. Será que não sabem disso? Não é possível. O que nos leva à pergunta: o que é mais eficiente para as elites? 1. Eliminar de vez o bulbasaurismo totalmente, ou 2. PSDBizar o bulbasaurismo. Isto é, criar um novo teatro das tesouras com eles, forçá-los a jogar, para perder por terem seu líder feito de refém e dar nova vitória ao PTT, ou, ainda que um bulbasaurista ganhe, ele vai no máximo remendar a economia por 4 anos, para o PTT poder sugá-la novamente nos 4 anos seguintes. Não me entenda mal, vote sempre no candidato menos anticristão possível. Nunca faça como Pôncio Pilatos. Mas também precisamos ter a coragem de ver a realidade tal como ela é, nos questionando sobre as reais intenções dos atuais agentes políticos, sempre. De outro modo, jamais surgirão planos melhores de ação. Assim, o que fazer então? Sócrates tece um argumento muito interessante no final da Apologia, que é mais ou menos assim: se Deus existe, então o justo mártir será recompensado após a morte. Mas se ele não existe, para que viver em um mundo sem Deus sendo escravo de tiranos? Melhor morrer como mártir e dormir mesmo. Ou seja, em qualquer dos 2 casos, o mártir não tem por que temer a morte. De fato, os tesouros desta terra são imperfeitos e transitórios. Portanto, só podem trazer uma felicidade e um sentido imperfeito e transitório. Assim, só a esperança nos tesouros do céu pode nos dar um sentido e uma felicidade perfeita e duradoura. E isso eu posso garantir em primeira mão a vocês aqui do céu. Esse pensamento é a fonte da coragem. Então, sempre que surgir a oportunidade, fale com algum eleitor sobre como todas as causas de morte aumentam com a crise econômica, sobre como a criminalidade aumenta sob certos governos, como até as mortes por dengue aumentaram. Em suma, sobre como apertar certo número mágico numa maquininha é literalmente cometer genocídio. Não discuta temas abstratos, pois se o sujeito não se sensibilizar nem pelos números concretos de vidas destruídas, nada o mudará. Neste caso, não atire pérolas aos porcos e procure um coração mais fecundo para semear. Mas não deixemos de ser proativos para semear a verdade sobre nosso inimigo, seja na vida particular ou em manifestações públicas auto-organizadas, pois ordem vinda de cima para fazer isso certamente não virá. E claro, desperte do sono dogmático quantos você puder com esse vídeo.